Foi. Então tá, pessoal, uma boa tarde a todos, tá? Tô querendo uma ajuda da Renata hoje aqui no evento de hoje do pessoal do Monte Cristo. Hoje o evento aqui é com a Jéssica, tá? Ela vai falar um pouco sobre como cobrar pelo seu produto, sobre a questão de precificação, tá? Então sejam bem-vindos e é isso aí, Jéssica. Muito obrigado pela sua parceria de sempre com o Co-Creation, com os eventos aqui, sempre esclarecendo essa questão da parte financeira com o pessoal e tá com você, tá bom? Qualquer coisa é só chamar. Tá ótimo, muito obrigada. É um prazer estar dividindo um pouco desse conhecimento, né? Ainda mais quando se fala de precificação. É um assunto que dá aquele certo nervosismo, né? Como fazer, se eu estou fazendo certo, se eu não estou fazendo certo, o que que eu posso corrigir, o que que eu posso melhorar. Então, o objetivo aqui hoje é realmente a gente desmistificar um pouco esses medos e vocês saírem daqui com um beabá, tipo, tá, o que eu preciso fazer, o que que eu preciso analisar, quais são os dados que eu preciso coletar. Então, o objetivo hoje é realmente a gente tornar um assunto que acaba gerando um pouco de ansiedade, né, na maior parte das pessoas, de não saber o como fazer, tornar esse assunto mais acessível, para que vocês realmente consigam desenvolver o preço de vocês e consigam ter segurança de que aquele é um preço correto. Antes de começar, né, só falando em relação a isso, de precificação, eu vou ensinar fórmulas, eu vou dar orientações em relação a isso, tudo isso. Entretanto, eu acho sempre importante fazer um adendo em relação a essa questão de preços, porque às vezes a gente quer a fórmula mágica e aí a partir da fórmula mágica a gente quer assim, bom, então agora esse é meu preço e pronto. E não, o preço é uma coisa que ele não é estático, né? Dependendo da maturidade do teu negócio, dependendo do teu cliente, dependendo do teu objetivo, esse preço ele pode ser variado no sentido de ir mudando ao longo do tempo. Então, não é porque hoje a gente vai fazer uma discussão aqui, vocês vão ter uma orientação de o que fazer, né, na hora de precificar, que vocês vão fixar o preço hoje e esse vai ser o preço para o resto da vida. Vocês têm que estar sempre reavaliando para sentir, né, se aquilo realmente está correto ou se a gente tem que fazer algum ajuste. Então, o objetivo é que realmente vocês saiam daqui sabendo aí mais ou menos a que rumo seguir. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo os meus slides? Deixa eu só ver que eu acho que eu consigo deixar vocês. Só para eu ver se não. Aqui. Que daí, caso tenha alguém que queira perguntar, abre a câmera, levanta o dedinho assim, que daí eu consigo ver. Vou tentar deixar também os comentários à vista. Que daí qualquer dúvida que. Os comentários não ficam. Então, qualquer dúvida que alguém tenha, pode, tipo, pedir, assim, interferir que eu paro e a gente vai sanando essa dúvida, tá? Bom, como eu disse, o objetivo, então, hoje é realmente a gente falar sobre preço, né? Como definir o preço de venda. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara. A minha formação é na área de administração, mas meu mestrado e meu doutorado é na área de finanças comportamentais. Então, por vezes, vocês vão ver que eu trato, né, dessas questões de precificação, essas questões relacionadas a como se posicionar com um olhar um pouco diferente, né? Não é só o número, mas eu também levo em consideração outras coisas por causa da minha formação, que é na área de finanças comportamentais. Então, por exemplo, eu levo em consideração o fato de que as pessoas, elas não olham o preço de uma forma absoluta, né? Então, quando tu cobra, por exemplo, assim, eu vou vender essa garrafa de água, e essa garrafa custa R$ 10. As pessoas não olham para essa garrafa e dizem assim, essa garrafa custa R$ 10, então tá, é R$ 10. Não. Essa garrafa, ela vai ser comparada com uma outra garrafa, essa garrafa vai ser avaliada porque ela é de inox, essa garrafa vai ser avaliada porque daqui a pouco já está feia e eu já não quero mais. Então, o preço é um negócio que, assim, ele não é absoluto, ou seja, esta garrafa, ela tem o valor de R$ 10, mas a percepção que nós temos em relação a isso não é absoluta em relação a R$ 10, sabe? A gente tem uma percepção subjetiva, levando em consideração todos esses aspectos. Então, vocês vão ver que eu não olho só para os números, eu trago um pouquinho desses aspectos
psicológicos na hora que a gente vai tomar a decisão de comprar ou não uma coisa, e no nosso caso de vender, né? Porque, afinal, nós aqui todos queremos aprender como precificar o nosso produto ou serviço, e aí a gente tem que se apropriar desses conhecimentos para que a gente consiga definir qual é o nosso preço, entendendo que, dependendo do nosso preço, vai ser avaliado de uma forma ou de outra pelo nosso cliente. Eu também presto consultoria financeira pessoal e empresarial. Eu tenho um escritório de contabilidade junto com meu marido, focado em pessoas que vendem curso na internet, né, os infoprodutores. Então, nosso foco de trabalho é esse. Sou pesquisadora na área de finanças comportamentais, professora, e estou sempre à disposição aqui no Co-Creation para contribuir também. Então, o objetivo de hoje é nós seguirmos esta linha. Nós vamos começar falando sobre modelo de negócio, depois nós vamos falar sobre modelo de receita, formação de preço e psicologia dos preços. A começar pela clareza do teu negócio. Então, a primeira coisa que eu convido você a fazer é pensar o que tu vende efetivamente, sabe? Qual é o problema que tu resolve? Exemplo, digamos que alguém de vocês venda doce. Quando tu tá vendendo doce, tu não tá vendendo assim, eu vendo brigadeiro, eu vendo branquinho, eu vendo casadinho, eu vendo... Tu não tá simplesmente vendendo aquele docinho, né? Tu tá vendendo aquela coisa de... aquela satisfação de comer um doce, né? Porque as pessoas, elas não compram o doce pelo doce. Elas compram o doce pela satisfação de ter um doce, de comer um doce. Ou se eu vou fazer uma festa, para que eu consiga, né, ter ali na minha festa aquela dinâmica e as pessoas também tenham o prazer de estar comendo um doce. Então, perceba que o produto, ele também não é um negócio que é absoluto, né? Eu como um doce e é só o doce. Ele tem um problema que ele resolve ou ele tem uma satisfação que ele gera. E a gente tem que sempre pensar nisso na hora que a gente for fazer a venda, né? Porque senão a gente simplesmente vende produto. E aí, vendendo produto, qualquer outro serve, né? Então, assim, eu vendo brigadeiro. Bom, se o meu brigadeiro não tem nada a agregar e eu não tenho um posicionamento diferente, comprar o da esquina não faz diferença nenhuma, porque tanto faz, né? Um ou outro é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa importante, assim, a gente pensar o que a gente está oferecendo, qual o nosso produto ou o nosso serviço, e o que a gente está resolvendo de problemas na vida daquela pessoa, né? A partir daquele produto ou serviço. Por exemplo, o doce, né? Como eu comecei falando. O que a gente está resolvendo? A vontade dela querer ter uma satisfação de comer. Então, a gente tem que estar sempre pensando no nosso negócio como que experiência eu estou proporcionando para o meu cliente, né? Quais são os meus diferenciais? Porque daí eu começo a construir um negócio mais sustentável no longo do tempo e não um negócio que vende só produto. E aí, a partir disso, eu consigo construir com clareza quem é meu público-alvo. E aí a gente tem um entendimento, né? Assim, guarda-chuva, óbvio que a gente vai esmiuçando isso, de que eu posso vender. A minha empresa pode vender para outra empresa. Então, por exemplo, pensando nos doces, se eu vendo doce, se eu estou vendendo para uma outra empresa, eu vou vender para uma padaria, por exemplo, né? Significa que a minha empresa está vendendo para outra empresa. Não, agora se eu vou vender para pessoa que eu conheço que vai fazer uma festa de aniversário da filha, eu já estou vendendo para o cliente final, eu não estou vendendo para a padaria que vai vender para outra pessoa, eu já estou vendendo para o cliente final. Ou eu vou só trabalhar de intermediação, vou pegar e vou divulgar a pessoa que faz doce para a pessoa que está fazendo a festa. E eu vou intermediar a relação desses dois. Ou se não, eu posso vender para o governo, né, daqui a pouco. Então, assim, a primeira coisa, depois que a gente definiu o que é o nosso produto, qual é o problema que a gente resolve, qual é o diferencial que a gente tem que olhar para o nosso cliente. Porque é a partir do nosso cliente que a gente consegue organizar o nosso posicionamento. Se eu vou vender para padaria, eu não posso ter a mesma comunicação do que se eu for vender para o cliente final. Então, eu tenho que ter esse entendimento, né, de que a minha comunicação, ela vai mudar conforme o meu cliente. E por que isso é importante definir essas questões de produto, preço e cliente na hora de formar preço? Porque se eu não sei o que eu estou vendendo com clareza e para quem eu estou vendendo, como é que eu vou definir meu preço, né? Então, isso é importante, né, a gente pensar numa linha de construção.
Se tu ainda não tem bem claro o que que é o teu produto, o que que é o teu serviço, qual é o problema que tu resolve, qual é o cliente que tu quer atingir, e tu já quer formar teu preço, dá um passo atrás e foca primeiro nesses aspectos. Depois que tu passou desses aspectos, daí sim tu vai para a formação de preço. Então eu só faço um adendo inicial em relação a esse conceito, porque é importante que a gente tenha esse olhar, assim, não tenho como precificar sem que eu saiba quem é meu cliente, para quem é que eu estou vendendo e qual é o produto ou serviço que eu estou oferecendo e quais são os diferenciais, né? Porque aí fica meio vago. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na construção de preço é realmente definir essas questões. Definir essas questões, definir quem é meu cliente, definir qual é meu produto e meu serviço. Qual é o próximo passo? Modelo de receita. O que é modelo de receita? Modelo de receita nada mais é do que como a pessoa vai me pagar. O que significa isso? Eu vou comprar a garrafa. Como é que essa pessoa vai pagar a garrafa para mim? Vai ser por Pix? Vai ser por transferência? Vai ser por cartão de crédito? Vai ser com dinheiro? Como é que essa pessoa vai pagar para mim? Então, eu tenho que definir quais são as possibilidades que essa pessoa vai pagar para mim. Além disso, eu tenho que pensar em estratégias de não só vender a garrafa, mas de agregar outras formas de receita dentro do meu negócio. Explico. Tem várias metodologias, né, em termos de construção de receita. Eu não vou me aprofundar nelas. O que eu quero dizer, principalmente, é quando tu pensa no teu negócio, pensa no teu negócio. E pensa numa mesa. Plano A é o nome do meu escritório de contabilidade, por isso que eu coloquei ali. E aí eu vou dar o exemplo da Plano A para vocês, para ficar mais claro isso. Pensa que teu negócio é uma mesa, tá em cima da mesa, que nem a Plano A tá em cima dessa mesa. Se eu tenho só uma fonte de renda dentro do meu negócio, é como se a minha mesa tivesse um pé só. Se cai esse pé, ela cai, ela quebra. Então, por exemplo, no escritório de contabilidade, né, a gente pode pensar assim, o que vende escritório de contabilidade? Vende contabilidade, é meio óbvio. Mas e como que eu posso colocar mais pés nessa mesa para que eu não dependa exclusivamente de vender contabilidade? E aí a gente começou a agregar. Então, a gente vende contabilidade, a gente vende endereço fiscal, que é tu registrar o endereço da tua empresa lá dentro do nosso escritório. A gente vende certificado digital, a gente faz indicação de advogada, a gente também vende a abertura da empresa. Então, olha só, eu já tenho 5 pés a mais nessa mesa. Não só contabilidade, eu já tenho 5 pés assim nessa mesa. Então, é importante pensar na estrutura do negócio como uma rede, em que eu preciso ter várias fontes que vão me dar recurso. Então, voltando ao exemplo da pessoa que está vendendo doces, né? Então, eu estou lá vendendo brigadeiro. Como é que eu posso aumentar as possibilidades de receita numa empresa que vende doces? Eu vendo docinho, ok. Mas por que eu não posso também vender, dentro dessa estrutura de vender doces, vender um combo para festa? Ao invés do meu cliente ter que me olhar todo o meu cardápio lá e dizer assim, eu quero 10 desse, 3 desse, 5 desse, 4 desse. Por que tu, ao oferecer o teu produto ou o teu serviço, já não oferece o combo? Olha, se tu comprar esse combo aqui, em que nós temos 100 docinhos, 150 frios, mais um bolo de tantas fatias, mais refrigerante Coca-Cola. Tu resolveu o problema do teu cliente, que vai estar com a festa pronta, e é como se tu desse mais pés para as tuas mesas. Por quê? Porque tu consegue fazer com que esse teu cliente tome a decisão mais rápido de comprar, porque não vai precisar ficar pensando, e ele vai acabar comprando mais, porque antes ele podia só querer os 100 docinhos. E aí tu conseguiu botar mais pé nessa mesa. Uma outra alternativa, né, em relação a doces, por exemplo, uma assinatura de doce. Como assim, Jéssica, uma assinatura de doces? Tu desenvolver tipos de docinhos diferentes e
uma vez por semana, digamos que seja na sexta-feira, tu encaminha para as pessoas que assinam, né, a tua assinatura lá, tu encaminha uma caixinha com docinhos diferentes toda sexta-feira. Eu ia adorar. Se alguém fizer isso, pode me vender que eu ia adorar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né, é que a gente consegue, dentro de um negócio, vendendo o mesmo produto, ou às vezes diversificando um pouco o produto, otimizar as nossas fontes de receita. Então, nós não podemos andar que nem aqueles cavalos que andam com as tapumes assim no olho e só olha para frente, sabe? Tu tem que ampliar as tuas possibilidades de receita para colocar mais pés nessa sua mesa. E dentro de uma estrutura de negócio, é sempre muito interessante criar modelos de receita de assinatura, como esse, por exemplo, de entregar o doce na casa todos os dias. Se a gente for pensar, né, hoje em dia tem modelo de assinatura até para meia, tem modelo de assinatura para brinquedo para cachorro, tem modelo de assinatura de caixa para criança, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo, vai recebendo em casa aquelas caixas diferentes. Então, assim, há uma infinidade de possibilidades que a gente pode organizar para conseguir vender outras coisas que não só o teu produto sozinho. E isso enriquece o teu negócio. Então, em suma, o que eu quero dizer é assim, busque dentro do teu nicho, dentro do teu negócio, dentro do produto e serviço que tu vende, busca alternativas diferentes de receita, para que o teu negócio não fique só com um pé, para que tu consiga criar uma estrutura que tu não dependa só de um único produto ou serviço dar certo. Isso é muito positivo para te dar sustentabilidade financeira ao longo do tempo. E aí, agora sim a gente pode ir para a formação de preço, né? Então, olha só, definir meu produto ou serviço, qual é o problema que eu resolvo, definir quais são os meus Muito ruim, diferentes. pô. Já perdi metade do bagulho. Pessoal, podem cancelar o. Olha isso. Maluco. Então, não sei se tu consegue Faz o cancelar os L. meus. Ó. Faz o L e fica de boa. Pessoal, Faz podem o L e cancelar os Peraí, fica vou de ver microfones de boa. vocês? um instantinho. Obrigada. Bom, então a gente já fez, né? Todas essas questões de qual é o meu produto, qual é o meu serviço, o que eu ofereço. Eu já sei como que eu vou conseguir vender, né? Para quem que eu vou vender, qual é o meu público-alvo. Aí agora sim, depois de definir produto, serviço, público-alvo, forma de receita, agora sim eu vou para a precificação. Então pensa nisso numa escadinha, assim. Tu define teu produto e serviço, tu define teu cliente, tu define as formas de receita que tu vai ter. Aí tu vai para a formação de preço. Como que a gente forma preço? O preço, ele é como se fosse um mínimo produto viável. O que é isso? Mínimo produto viável é aquilo que tu vai testar ainda, sabe? Então, o preço, ele é como se fosse um teste. Não tem como a gente estabelecer um preço, digamos assim, R$ 50 alguma coisa. E tu dizer assim, esse é o preço perfeito e esse é o preço que vai ser. E aí tu chega para o teu cliente, o cliente não compra aquilo por R$ 50. Aí tu tem que avaliar. Bom, ou eu estou realmente cobrando muito caro, ou eu estou oferecendo para a pessoa errada, né? Porque pode acontecer isso também, assim, não definir direito qual é o cliente, e aí tu colocar um preço que não é bem recebido por aquele cliente. E aí acaba que o teu preço, ele não está de acordo com o teu público-alvo. E aí tu não consegue vender. Então, o preço é uma coisa que tu vai testar. Exemplo, vou fazer doces, né? Então, vou vender o meu cento por R$ 80. Aí tu vai testar no teu público, vai testar para ver se as pessoas aceitam. Se não conseguir, né? Se assim não conseguir vender, aí tu tem que avaliar. Estou comunicando com o cliente errado ou realmente o meu preço está muito caro. Mas aí eu tenho que olhar uma outra coisa. Mas e os meus custos quais são? Porque esse é o ponto imprescindível, assim. Por vezes a gente olha para o preço, né?
e faz exatamente aquela questão de pesquisar o preço olhando para o preço do vizinho. Como é que faz isso, né? Ah, eu vendo doces. Quanto que a Joana, que vende doce, também está cobrando? E aí tu não sabe quais são os teus custos efetivos. E aí tu precifica errado e aí tu tem prejuízo. Então, tome muito cuidado com isso de pesquisar preço para formar o teu preço. O que eu vou ensinar aqui hoje é você definir o seu preço com base na sua realidade, sabendo que esse preço ele vai ser um teste. Tu vai colocar esse preço e vai avaliando e vai pedindo feedback para as pessoas. Ah, tu acha que esse preço está coerente com o produto ou serviço que eu estou entregando? E aí tu vai tendo um feedback até que tu consiga efetivamente validar aquele preço. E aí, obviamente, no que tu valida esse preço ele tem que ser competitivo, né? Então, eu não posso querer cobrar R$ 500 num negócio que custa 100. Então, assim, tem que ser competitivo. Da mesma forma que tem que te gerar lucro e tem que ser atrativo para o cliente. E aí, tu vai conseguir construir o preço. Antes de falar como é a forma certa de fazer isso, eu quero falar sobre a forma errada, tá? Como que a maior parte das pessoas constroem preço e o que isso está errado? Bom, vamos pensar que a gente vai vender uma caneta, que nem está ali no slide, tá? Eu vou vender um marca-texto que eu tenho aqui, vou vender uma caneta. O custo desta caneta, ou seja, o fornecedor que vai me vender esta caneta, me cobra R$ 1 por esta caneta. O que a maior parte das pessoas fazem na hora de precificar? Pega essa caneta, multiplica 1 por 2 e diz assim, meu preço é R$ 2. Por quê? Peguei 1 vezes 2, R$ 2. Aí eu estou tendo uma margem de lucro de 100%, saio feliz da vida. Esta não é a forma correta de se fazer precificação. Tu não vai pegar, por exemplo, digamos que uma outra pessoa vende roupa. Aí pagou pela roupa R$ 15. Vezes 2, então, o preço da roupa é R$ 30. É por esse valor que eu vou vender. Não é assim que se faz preço, tá? Essa é uma forma errada de se fazer preço e é uma forma que na maior parte das vezes gera prejuízo. Então, não faça isso. Além do que, considere todas as despesas que tu tem na hora de fazer o preço. Exemplo, ali eu coloquei um boné, mas vamos pensar que pudesse ser até a caneta. Digamos que tu comprou o produto, o boné ou a caneta, e o boné, no caso, ali é R$ 10, o custo, né? O fornecedor foi lá, te entregou R$ 10. Só que tu tá vendendo esse boné lá numa plataforma, digamos que seja no Mercado Livre, que tu tá vendendo esse boné. Aí tem a taxa que tu tem que pagar para o Mercado Livre, R$ 12. Tem a taxa do cartão de crédito, R$ 4. Tem o imposto, 4%. Né? Desculpa, a taxa do cartão, 4%. Imposto, 4%. Ou seja, o custo do boné não é os R$ 10. O custo do boné é os R$ 10, mais os R$ 2,50 da taxa da plataforma, digamos que seja o Mercado Livre, mais 80 centavos da taxa do cartão, mais 80 centavos do imposto. Ou seja, o custo do boné que a gente achava que era R$ 10, na realidade é 14. Então, se eu tivesse pego, simplesmente multiplicado 10 por 2, eu estaria fazendo um preço de R$ 20. Só que não seria suficiente para me dar um lucro adequado. Por quê? Porque o meu custo, na real, está sendo 14. Então, se eu vender por 20, o meu lucro é R$ 6. E aí, a minha margem de lucro, como é que eu sei calcular a margem de lucro? Sempre vai pegar o lucro, ou seja, o preço, né, que tu está vendendo, menos esse custo. Então, no caso, R$ 20, que era o preço se eu só multiplicasse por 2, menos 14, meu lucro estaria sendo R$ 6. R$ 6 dividido pelo preço de venda dá 30%. Significa que eu não estou tendo os 100% que eu imaginei que eu tivesse, e pior, eu estou tendo 30%, sem considerar ainda frete, comissão e tudo isso. Então, esses são os dois principais erros que as pessoas cometem ao fazer preço.
só pega o custo e multiplica por 2 e não considera o todo, não considera todas as taxas embutidas no produto e aí acaba fazendo um preço mais barato do que deveria ser. Então, esses são os 2 principais cuidados que vocês têm que ter. Feito isso, né, tendo esses 2 principais cuidados, então, daqui para frente, vocês, por favor, não multipliquem mais por 2 o custo para colocar o preço e considerem todas as variáveis na hora de fazer o preço. Evitando esses 2 erros, a gente vai para a forma correta de precificar. E aí a gente tem que entender uma coisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil da gente chegar no conceito geral. Pensa numa pizza, tá? Eu comecei dando um exemplo de doce, pode ser qualquer coisa. Se quem vende roupa, pensa na roupa. Quem vende no doce, pensa no doce. Quem costura, pensa na costura. Eu vou dar exemplo da pizza, mas vocês vão tentando pegar este exemplo que eu estou dando e introduzir no seu próprio negócio, tá? Então, vamos pensar na pizza. Quando eu faço uma pizza, eu tenho que distinguir qual é o custo dessa pizza, para que eu consiga colocar o preço. O que é custo? Custo é tudo aquilo que está relacionado com a produção da pizza. Em outras palavras, quando eu vou vender uma pizza, eu tenho que somar quanto que eu gastei para produzir a massa, quanto que eu gastei para fazer o molho, quanto de queijo eu estou gastando, quanto de calabresa eu gastei, se eu coloquei ali azeitona, para quem gosta de azeitona, quanto de azeitona eu coloquei ali, quanto tempo eu fiquei para produzir isso. Tudo isso deve ser incorporado no preço. Então, o que tu vai fazer para definir qual é o custo do teu produto ou serviço? Vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e vai fazer uma tabelinha. E vai listar nessa tabelinha, na primeira coluna dessa tabelinha, tudo aquilo que está relacionado com o teu produto que tu está entregando. No caso da pizza, massa, molho de tomate, queijo, a calabresa, a azeitona e a mão de obra, que é o tempo fazendo. Se for brigadeiro, por exemplo, preciso de leite condensado, eu preciso de Nescau, eu preciso da forminha, eu preciso do granulado, eu preciso da mão de obra da pessoa fazendo. Então, se é uma costureira, eu preciso da linha, eu preciso da energia elétrica para a máquina ficar ligada, eu preciso ter a máquina, eu preciso do meu tempo costurando, eu preciso de tecido daqui a pouco para fazer, dependendo do que eu vou fazer. Então, assim, tu vai pegar um papel e tu vai colocar todos os itens que são relacionados à entrega do teu produto ou do teu serviço, tá? E aí, a partir disso, tu vai começar a entender qual é o custo que tu tem para entregar aquilo. Então, primeira coluna, descrição de todos os itens. Segunda coluna, tu vai dizer assim, bom, este item, ele me custa 60 centavos. Digamos assim, uma linha. Aí, como é que a gente vai calcular isso, né? Uma linha, um rolo de linha. Um rolo de linha para fazer isso que eu faço, eu consigo fazer para 4 camisetas. Então, eu vou pegar o preço do rolo da linha, digamos que fosse R$40, só para arredondar, R$40, dividido por 4, significa que para produzir uma camiseta, eu tenho um custo de R$10 de linha. Por quê? Porque um rolo, ele custava R$40, eu fiz 4 camisetas. R$40 dividido por 4 camisetas, R$10 por camiseta. Então, eu consigo, a partir disso, saber que eu vou gastar de linha R$10 para cada camiseta. Então, o custo da linha para a produção de uma camiseta é R$10. E aí, você vai ter que fazer isso para todos os itens. Um outro exemplo. Eu vou produzir docinho, que nem eu estava dando exemplo, né? Então, eu vou usar uma lata de leite condensado. Quanto custa uma lata de leite condensado? Uma lata de leite condensado custa R$4,20, digamos. Aí, digamos que eu consiga produzir 25 docinhos com aquela lata. Então, eu vou pegar R$4,20 dividido por 25. Significa que
Cada docinho vai precisar de 0,16 centavos de leite condensado. Vou repetir. A lata de leite condensado custa R$ 4,20. Uma lata, eu consigo produzir 25 docinhos. Então, eu vou pegar esse R$ 4,20, vou dividir por 25 e vou saber exatamente quanto que é o custo para a produção de um docinho. E aí, vocês têm que ir fazendo para todos os itens isso. Exemplo do queijo da pizza. Eu compro o queijo da pizza para fazer a produção da pizza, eu compro 1 quilo. Só que eu não gasto 1 quilo numa pizza. Então, eu tenho que pegar aquele 1 quilo, tenho que pesar. Quem trabalha com alimentação, pese, por favor. Pega uma balancinha, acho que as balanças custam R$60, assim, aquelas balanças de precisão, e pesa teus produtos para que tu consiga saber qual é o custo real. Então, tu vai pegar, digamos que 1 quilo de queijo, e tu vai gastar 50 gramas, né? 40 gramas de queijo na pizza. Então, o que tu vai pegar? Aqui tem um exemplo, ó. Digamos que o queijo, ele é de 1 quilo e ele custa R$ 41,90. E eu vou usar 40 gramas. Então, o que isso significa? Que o custo do queijo vai ser R$ 1,68 para a produção daquela pizza. Então, eu tinha 1.000, eu usei só 40 gramas, né? Eu tinha 1.000, ou seja, 1 quilo, 1.000 gramas. Eu só usei 40. Então, 40 gramas, quanto que é o custo de 40 gramas? R$ 1,68. Então, é como se fosse uma regrinha de 3. Se 1.000 gramas é 41,90, 40 gramas é X. 40 gramas vezes 41,90 dividido por 1.000, eu vou conseguir chegar ao custo. Então, para todos os itens que estiverem nesta lista, você vai ter que identificar o custo unitário, que nem eu estou fazendo, que nem eu mostrei do queijo, que nem eu mostrei do leite condensado, que nem eu mostrei da linha, né? Você vai ter que adequar aí para a sua realidade e conseguir identificar qual é o custo de cada item da tua receita. Aí tu vai pegar e somar tudo isso. E aí tu vai chegar no teu custo real. Aqui nesse exemplo, a gente conseguiu chegar num custo de R$ 6,29 para a produção de uma pizza. Uma pizza Blumenau, que é com linguiça, ao invés de ser calabresa, é um outro tipo de linguiça. Então, eu cheguei a um custo de R$ 6,29. Como? Calculei a massa, calculei o molho de tomate. Jéssica, como é que tu calculou o molho de tomate ali que está 63 centavos? Pega quanto custa o quilo do molho de tomate, vê quanto que tu vai usar na pizza e consegue identificar qual é o custo do molho de tomate. Queijo, a própria linguiça, brócolis, que no caso tinha também nessa aí, mão de obra, que é o tempo que eu estou produzindo, e o forno, que também tem o tempo. Inclusive, em relação à mão de obra, se for, por exemplo, confeitaria, calcula quanto tempo tu leva para a produção de um docinho. Então, tu vai lá, faz a massa. Quando tu vai começar a fazer a massa, começa a cronometrar. Então, olha só, comecei agora 8 horas a fazer a massa. Cronômetro. Terminou de fazer a massa, vai deixar a massa esfriar. Bom, levei 20 minutos para fazer a massa. Deixei esfriar. Agora eu peguei e vou começar a modelar. Levei mais 1 hora para modelar. Significa que, então, 1 hora modelando, mais 20 minutos fazendo a massa, modelando e colocando na forminha, né? Significa que eu gastei 1h20 para a produção. Olha, então quanto custa a minha hora? Aí tu vai calcular. Como é que tu pode calcular isso de uma forma extremamente simples? Eu quero ganhar no mínimo R$ 1.200 por mês com isso aqui. E eu trabalho 8 horas por dia, 22 dias no mês, que são as médias dos dias úteis no mês. Isso dá um total de 176 horas no mês. Se eu quero ganhar R$ 1.200, eu vou pegar 1.200 dividido pelos 176, vou saber a minha hora. Eu vou calcular aqui para já dar o exemplo. 1.200 dividido por 176, tua hora 6,81. Então, para a produção daquele docinho, tu vai ter que cobrar mais ou menos uns R$ 8 do teu tempo.
porque tu levou 1h e 20 minutos. Então, é o teu tempo de mão de obra que também tem que estar incorporado na hora de fazer essa tabelinha. E aí, além de todos os custos lá, como leite condensado, por exemplo, tu vai colocar os teus R$ 8 do teu tempo em produção. E aí, tu vai desenhar esta tabela. Para a formação de preço, esse é uma etapa imprescindível. Tecnicamente falando, isso se chama ficha técnica, né? É a construção de uma ficha técnica. E aí, essa ficha técnica é sempre a descrição de tudo aquilo que tu precisa para entregar o teu produto ou o teu serviço. É imprescindível que tu consiga ter a real dimensão do custo que tu tem para produzir, para entregar o teu produto ou serviço. Aí alguém pode me dizer assim, Jéssica, eu sou manicure, por exemplo. Como é que eu vou avaliar isso? Da mesma forma. Vai avaliar, por exemplo, assim, o que eu gasto para fazer uma unha? Eu gasto algodão, eu gasto acetona, eu gasto o meu tempo, eu gasto o esmalte. Quantas unhas eu faço com esmalte? Eu faço 20 unhas com esmalte. Então, pego o preço de esmalte, divide por 20. Depois, acetona. Quantas unhas eu faço com uma acetona? Pego o preço da acetona, divide pelo número de clientes que tu consegue com aquele número. E assim sucessivamente. Então, independente do produto ou serviço que tu ofereça, tu precisa desenvolver uma ficha técnica, que é ter esse entendimento de qual é o teu custo, para que daí tu faça uma formação de preço adequada. Porque senão tu vai só pegar o custo, se tu vende um produto, por exemplo, que nem a garrafa que a gente estava dando exemplo, né? Se tu só pegar e multiplicar por 2, tu tem uma chance gigantesca de fazer um preço errado. E aí, o que acontece com o preço errado? As pessoas, às vezes, chegam e dizem assim, eu tenho um negócio, mas gira dinheiro na minha mão e nunca sobra nada. Claro que não sobra nada, porque provavelmente tu não está precificando corretamente. Todo o dinheiro que entra, tu está pagando teu custo. E aí não está sobrando lucro. Então, o preço, ele tem que ser suficiente para pagar todos esses custos inerentes à ficha técnica, para pagar as tuas despesas. Quais são as tuas despesas? Água, luz, telefone, internet, da empresa, né? Jéssica, mas eu trabalho em casa. Então, quais são as outras despesas relacionadas à tua produção, né? Tu tem que avaliar. Eu tenho a luz que eu gasto na hora de produzir os doces, eu tenho o gás, tudo isso tem que ser incorporado. Então, o teu preço ele tem que ser suficiente para pagar todos os teus custos, para pagar todas as tuas despesas e para te dar lucro. Porque senão só vai girar dinheiro na tua mão e tu não vai ter lucro. Então, é importante que tu consiga entender esse mecanismo, né? Para que tu não fique aí com prejuízo no final das contas. Feito isso, como é que tu vai calcular, então, efetivamente o preço, né? Tu vai pegar esse custo que tu achar. Então, pegou lá papel e caneta, escreveu, né, quais são as descrições dos produtos, dos serviços que tu faz, descreve tudo lá, calcula, soma qual é o teu custo, e aí tu vai usar uma fórmula para conseguir entender qual é o preço que tu deve cobrar. Tu vai pegar esse custo, no caso 6,29 aqui, e vai dividir. Então, tu vai pegar lá, custo 6,29, dividido por 1 menos. Provavelmente vocês não pagam imposto, ou se paga imposto tem um MEI, né? E o MEI é um imposto fixo de R$65, então não precisa colocar aqui na hora da formação do preço. E aí, o que tu vai colocar aqui? Vai colocar quanto que tu quer de ter lucro. Lucro efetivo. O mínimo que tu vai colocar aqui é 30%, tá? Mais um percentual de despesa fixa que pode ser em torno de 10%. Aí teria uma forma de calcular isso, mas para simplificar pode ser, por exemplo, 10%. Aí a gente vai chegar no preço. Então, olha só, lembra que eu disse que é errado a gente só multiplicar por 2 e achar que estava ganhando uma boa margem de lucro? Se eu só multiplicasse por 2, eu ia pegar 6,29 e multiplicar por 2, meu preço seria 12,58.
fazendo da forma correta, o preço, a sugestão de preço é de R$17, bem longe dos 12 que estariam sendo feitos errados, né? Então, tu tem que pegar aqueles 6,29, que é o somatório da tabelinha toda, e tu tem que dividir por 1 menos o imposto, se tu não tiver, não precisa colocar. Se tu tiver uma empresa que tem um pagamento lá, um percentual do imposto, pergunta para o teu contador qual é o percentual do imposto para colocar aqui, senão tu desconsidera essa parte. Então, tu vai pegar 1 menos, abre parênteses, 30% é o que eu desejo de lucro, no mínimo, mais 10%, e aqui no exemplo eu botei 30% de despesas fixas. Resultado, o meu preço vai ser R$17,47. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou colocar aqui de um ladinho para simplificar isso, como é que fica o cálculo ali. Ele fica mais ou menos assim. Como é que tu vai fazer isso na mão, né? Tu vai pegar 6,29, vai dividir por 1 menos 0,04 mais 0,3, que corresponde a 30%, mais 0,3, se for o caso ali nas despesas fixas, que estão 0,3. Então, no final das contas, tu vai pegar 6,29 dividido por 1 menos, aí tu vai somar aquilo ali, 0,3 mais 0,3 mais 0,04. Então, vai ser 0,64. Igual a 6,29 dividido por, aí tu vai pegar 1 menos 0,64, 0,36. Aí tu vai fazer 6,29 dividido por 0,36, que vai dar os 17,47. Eu só fiz para mostrar na prática mesmo, assim, né? Porque talvez só falando fique um pouquinho mais confuso, para que você consiga entender como que como que tu vai fazer na mão esse cálculo, né? É exatamente dessa forma. Tu vai pegar isso aqui, que é o inicial, e aí tu vai desenvolvendo o cálculo dessa forma aqui, até tu chegar no preço final, que é esse aqui. Então, isso tu vai fazer com o teu produto ou serviço. Se tu tá fazendo doce, tu vai produzir, vai ver qual é o custo, no caso ali o valor do 6,29, e vai fazer esse mesmo cálculo. Se é roupa, se é qualquer coisa que tu esteja vendendo, tu vai fazer exatamente este cálculo. E aí tu consegue saber qual é a tua margem de lucro. Tu vai pegar o teu preço, os 17 ali, né? E aí tu vai conseguir saber qual é a tua margem de lucro. De que forma? Quanto que eu tenho de lucro, né? Então, o meu lucro vai ser igual a 17,47 menos o meu custo, 6,29. Então, o meu lucro vai ser 11,18. 11,18 dividido pelo meu preço de venda me deu uma margem de lucro de 64%. Então, no geral, contemplando o lucro que eu quero, mais as despesas fixas que a gente botou 30%, mais o imposto de 4%, eu tenho uma margem de lucro bruta para o produto que eu estou oferecendo de 64%. Isso é uma ótima margem. Então, é importante vocês calcularem a margem de lucro também do produto, para entender, dentro do que eu estou oferecendo, qual é o produto que me dá maior margem de lucro? Exemplo, né? Eu estava dando o exemplo da pizza. Eu atendi um restaurante, né? Como uma consultoria para um restaurante, e o produto que eles tinham maior margem de lucro era a pizza de Nutella. Ou seja, qualquer promoção, qualquer coisa que eles pudessem fazer para incentivar a venda da pizza de Nutella é bom, porque é o produto que dá mais lucro para eles. Então, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Calcula qual é a tua margem de lucro
Porque sabendo qual é a tua margem de lucro, tu consegue organizar de forma estratégica a venda dos teus produtos. Entendendo que, por exemplo, assim, eu consigo precificar esse cento por R$80. Mas na composição do centro, eu posso colocar o produto que tem o menor custo para mim. E aí eu consigo ter maior margem de lucro. O que significa ter maior margem de lucro? No final das contas, ter mais dinheiro sobrando no meu bolso. Então, é bem importante que vocês consigam identificar qual é a margem de lucro de cada um dos produtos. Resumindo, né? Eu fui lá, eu entendi qual é o meu produto e meu serviço, eu entendi qual é o problema que eu resolvo e qual é o meu diferencial. Depois eu entendi qual é o cliente que eu atendo. Depois eu entendi a forma com que eu vou vender e que esse dinheiro vai entrar no meu bolso. E depois eu formei o preço. De que forma eu formei o preço? Eu consegui, a partir da ficha técnica, entender quais são os custos que eu preciso ter para oferecer aquele meu produto ou serviço. Feito isso, eu apliquei a fórmula e aí eu identifiquei meu preço. Depois de identificar meu preço, eu calculei a minha margem de lucro para saber, dentro da minha estrutura de produtos, o que eu tenho mais lucro, ou seja, o que sobra mais dinheiro no meu bolso, para que eu consiga desenvolver estratégias dentro da empresa que faça com que aqueles produtos que têm uma maior margem de lucro sejam mais vendidos para os meus clientes e, consequentemente, eu consiga ter mais dinheiro sobrando no bolso. Então, esse passo a passo é uma coisa bem importante de ser desenvolvida para que tenha clareza do teu negócio, para que tu tenha clareza de o que tu está cobrando, pelo que tu está cobrando, o que teu cliente está recebendo, e se aquilo faz sentido ou não. Então, é bem importante essa construção e essas etapas. Por fim, não importante, a gente entra um pouquinho na questão de psicologia dos preços, né? Como eu havia falado, a minha formação é na área de finanças comportamentais e acaba que é muito importante a gente entender que as pessoas elas não compram nada pelo seu preço absoluto. As pessoas compram pela percepção relativa de alguma coisa. O que isso quer dizer? Que quando eu compro uma garrafa por R$10, eu não estou comprando a garrafa por 10. Mas eu estou olhando para ela e dizendo assim, é uma garrafa rosa, eu gosto de rosa, então eu quero a garrafa. E aí os R$10 é o valor, mas eu não compro pelos R$10. Eu compro pela minha percepção em relação ao produto. Inclusive, vou aproveitar para tomar água. E aí a gente tem que pensar que os nossos clientes, eles não compram, como eu disse no início, né? Eu não compro doce por causa que o doce é bonitinho, eu compro doce porque eu quero o prazer de comer aquele doce, né? E aí a gente tem que entender um pouco sobre psicologia dos preços para construir preços que façam com que a gente consiga ter uma maior conversão com os nossos clientes. E aí, para começar, só trazendo, né, um dado importante, quando a gente toma alguma decisão de consumo, a gente não é racional nessa decisão. Como eu disse, né, eu não compro a garrafa só porque eu vou colocar água dentro dela e eu vou tomar água, né? Não é só para matar minha sede, porque se fosse só por isso, eu pegava uma garrafinha plástica e usava uma garrafinha plástica. Estaria suprindo a minha necessidade. Mas as pessoas não compram só para sanar a sua necessidade. Elas também compram por causa de um desejo, por causa de uma vontade de ter uma garrafa de inox, por causa que escutou falar em algum lugar que o plástico dá problema, então eu quero uma de inox, porque as pessoas olham diferente com uma garrafa de inox. Eu estou só dando um exemplo da garrafa porque está na minha mão. Mas isso acontece em todas as áreas. Em todas as decisões de compra, a gente não compra só pela utilidade daquilo, só pela necessidade, mas a gente compra por causa de uma avaliação subjetiva. Em outras palavras, há estudos que evidenciam
que 95% das nossas decisões de consumo, elas não são racionais. Elas não são por necessidade. Elas são por essas outras coisas que eu estava falando. Portanto, quando a gente vai vender, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que o nosso cliente, ele tem que ser instigado a querer comprar. Nós temos que instigar desejo no nosso cliente. Então, por exemplo, para quem vende doce, fotos dos doces bem bonitas, aí tu pega, por exemplo, um bolo de chocolate, coloca aquela calda no meio e corta e vê aquela calda saindo. Isso cria desejo, né? Quem é que não tem água na boca em pensar no bolo cortando e aquela calda saindo? Gera desejo. Então, nós, pensando como empresários, né, como pessoas que têm produtos e serviços para vender, a gente tem que pensar que a gente tem que instigar estes desejos nos nossos clientes, para que daí eles comprem com base nesse inconsciente, né, com base nesse desejo, e não só pensando na necessidade. Dito isso, eu pergunto para quem, quando assim, vou comprar uma pipoca, né? Esse é um exemplo muito tradicional, assim, de formação de preço, que é o preço da pipoca no cinema. E aí, nisso, eu já dou uma sugestão. Se vocês forem vender alguma coisa, montem planos, montem pacotes. Exemplo, eu faço doces, monta combos. Aí é o combo pequeno, que tem 30 docinhos, 50 salgados e um refrigerante. O combo intermediário tem 100 doces, 200 salgados e um bolo. O combo master tem 300 salgados e não sei o que, não sei o que. Por quê? Quando a gente toma decisão de consumo, nós sempre vamos ter uma coisa que é completamente automática do ser humano, que é comparar. Nós vamos fazer comparações de forma completamente automática. Então, quando eu vou comprar e tem esses combos estabelecidos, acontece mais ou menos assim. Por exemplo, pipoca. Chega no cinema e vai comprar uma pipoca. Tu olha e pensa assim, R$3, a pipoca pequena é pouca pipoca. Da pipoca média para a pipoca grande, a diferença de preço é só 50 centavos. Então, me dá a pipoca grande. O que está acontecendo aqui? Tem uma ancoragem de preço, né? Eu estou fazendo um comparativo entre as opções que foram me dadas e a partir dessas opções, desse comparativo das opções que foram me dadas, eu tomo uma decisão, que é comprar a pipoca grande. Então, vocês têm que tentar construir a oferta de vocês mais ou menos dessa forma. Que a pessoa, na hora de comprar, compre exatamente aquilo que tu quer vender. Então, voltando ao exemplo, né, dos doces. Se tu quer vender, por exemplo, o combo do meio, tem que pensar, bom, a diferença de preço entre o pacote pequeno e o pacote do meio tem que ser pequena. Para a pessoa olhar e dizer assim, a diferença é pouca, eu vou pegar o do meio. E do meio para o último tem que ser muito grande. Não, mas o outro fica muito caro, então eu quero do meio. Pronto, tu induziu que a pessoa comprasse o do meio, mesmo que ela não tenha se dado conta. E tu já deu ali a possibilidade dela já estabelecer os parâmetros de comparação. Porque se tu não der, ela vai pegar e vai dizer assim, obrigada, vou dar mais uma pesquisada. E aí ela vai lá no concorrente pesquisar o preço. Se tu já der os combos para ela como opção, ela vai ter a atenção direcionada para aquilo ali. E aí o risco dela querer ir comparar na concorrência e fazer pesquisa de preço é menor. E aí, provavelmente, tu converta mais. Então, é uma alternativa interessante em termos de construção de preço. A outra coisa é em relação à sensação, né? Eu não vou entrar no mérito do conceito teórico de utilidade de aquisição e utilidade de transação, mas só para dizer assim, o teu cliente, ele tem que sempre sair com a sensação de que fez um baita negócio. E tu também, como pessoa, tem que pensar. Se na tua cabeça passa essa frase, fiz um baita negócio, cuidado, pode ser que tu esteja caindo num gatilho. Então, fique alerta, porque provavelmente a tua decisão está sendo muito mais irracional do que racional. E aí, tu tem que tentar induzir a mesma coisa em relação ao teu cliente, assim, fazer com que ele saia, né, com essa sensação de que fez um baita negócio.
Isso vai fazer com que ele tenha maior satisfação com o teu produto ou serviço. Por fim, o que eu sugiro é realmente dar uma estudada, investigada, né, nessas questões de gatilhos, né, que o marketing usa muito, e que realmente fazem a diferença. Gatilho de escassez, de urgência, olha, tá acabando as últimas unidades, prova social, olha o que o meu outro cliente está me dizendo. Então, são coisas que podem agregar na hora da construção de preço. Aqui são os outros exemplos. Enfim, espero que tenha conseguido fazer um apanhado geral, né, e dado um direcionamento adequado de como, né, construir os preços e lembrando que a partir daquela forma tu vai ter o teu preço base, teu preço mínimo. Dali para frente, né, então ali no caso era R$17. Se eu quero cobrar mais que 17, eu tenho que começar a testar meu público, testar meu cliente. Então eu vou, testo, volto, vou, testo, volto. Ah, não foi aceito. Então, assim, o cálculo este é o preço mínimo que eu preciso cobrar, para que eu não fique tendo prejuízo. Ele é imprescindível que seja feito. Então, baixa a cabeça, faz essa tabelinha, constrói, entende qual é teu custo, aplica a fórmula que tu vai conseguir ter, sem dúvida nenhuma, uma estrutura financeira mais sólida para tua empresa e, quem sabe, também ter, né, uma longevidade maior em relação aos teus resultados. Espero que tenha clareado aí e que vocês consigam aplicar esses conceitos e consigam precificar de uma forma mais adequada. A gente tem aí 10 minutinhos para tirar dúvida. Se alguém quiser tirar dúvida, fique à vontade. Se não quiserem falar, se não quiserem abrir câmera e quiserem colocar algum comentário no chat, fiquem à vontade. Dona Jéssica. Oi. Eu cochilei um pouco. Fala, Kátia. Oi. Você vai deixar a material? aula no... Posso passar o material, sim, sem dúvida. Tá. É porque eu tinha acabado de chegar do mercado e aí peguei, já entrei já meio que, acabei cochilando, cansada. Mas foi gravado, o Kátia foi gravado também, tá? Então depois eu vou disponibilizar para Renata, ela compartilha com vocês também, tá? Ah, tá, obrigada. Eu mando para Renata também o material e ela compartilha. Obrigado, essa é a Edna, tá? Tudo bom, Edna? Tudo bem.